quando o Wilson levantou para fazer a prece, o Valmir falou assim, tu? Né? Falou, eu escutei. Mas se você não tiver alegria de falar do Evangelho, você não vai ter alegria em levar o Evangelho para a sua vida, porque aquilo que te traz tristeza, o que normalmente a gente faz? É que a gente quer esconder, quer botar embaixo do tapete, embaixo do sofá, porque é algo que nos dá tristeza. E o Evangelho não pode ser assim. O Evangelho tem que ser algo que as pessoas falam assim, poxa, fulano enfrenta tanta dificuldade, mas está sempre com um sorriso no rosto. E não é o sorriso da ironia, sabe? Da disfarçatez. Não, é o sorriso assim, apesar das dificuldades que eu enfrento, e cada um tem a sua lista, Jesus me ama. Não é chavão, sabe? Jesus me ama não é chavão, não é frase de efeito de alguma corrente cristã, não é fato absoluto. Porque quando ele estava no alto da cruz, diante de todas as iniquidades que cometemos, ele teve e tem força suficiente para falar, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Quem pode dizer essa frase é quem ama muito. Quem ama muito. Porque quando meus filhos me aborrecem, eu penso na possibilidade de não contá-los mais como filhos, pela minha fragilidade, pelo meu entendimento. Agora, Jesus não. Jesus nos ama apesar de nós. Apesar de nós. E nos ama a tal ponto, hoje aparece a Francisco de Assis, não, né? Um gatinho entrou. Quando eu faço palestra de Assis, cachorro, gato, papagaio, vem tudo. Então ele está achando, é uma maneira de eu falar de Jesus, é o chefe, né? O senhor da parada. Então pode. Então todos nós temos que olhar o Evangelho assim com essa alegria. Sabe? Sexta-feira, 8 horas da noite, tu está dentro de uma casa espírita, sabe? Para ouvir um cara falar e ser uma coisa maçante, é um brau. Sabe? É um brau. Porque quando você fica assim, olhando para o relógio, fala assim, tu chega amanhã, mas não chega às 9 horas da noite. Né? Porque então você tem que fazer com alegria, você tem que transformar a casa espírita num ambiente familiar, mas aquela família que não é igual a nossa, não, Deus. Não, a nossa não é referência, não. Né? Porque quando junta, eu tenho 5 filhos, quando junta todo mundo lá em casa é uma tristeza, os vizinhos chamam a polícia, acham que é briga, sabe? A gente mora no 10º andar, o pessoal do primeiro andar manda porteiro reclamar, porque é muita gente junta, muita alegria, 5 filhos, 4 genros, uma nora e 4 netos, imagina tudo dentro de um apartamento, Deus. Fica legal. Fica. Não para os outros, né? Também fica. Os outros não. Né? E a casa espírita tem que ser assim, porque se eu vim para cá, trazer meus filhos, meus netos para cá, para ficar igual múmia, sentado, sem poder rir, sem poder se expressar, tem uma frase do Dr. Herman, um espírito benfeitor que ajuda em muitas casas, ele fala o seguinte, criança não faz barulho, criança traz alegria. Mas toda alegria também tem que ser comedida, senão vira euforia. Aí a euforia é prejudicial. Porque a euforia da criança é gritar, do adulto é falar mal do colega do lado. Sabemos disso. Quando eu falo de alegria, porque é a visão que você tem que ter do Evangelho. O Evangelho no lar, a proposta é trazer a alegria do Evangelho para dentro da minha casa. Porque a casa que vive conturbada, e é uma grande parcela dela, é em função de quê? Nós estamos num plano de prova e expiação, cada um com as suas dificuldades, com seus problemas, suas desavenças, né? Porque a minha casa de origem, minha, do Vanderlei, da Cláudia, lá no bairro de Rocha Miranda, União Espírita Beneficente Jesus Maria José, o nosso presidente lá na época, o nosso mentor, ele falava assim, na época de namoro é uma maravilha, né? A namorada traz um pratinho de comida para o namorado, aí tem um cabelo ali. Aí ele fala assim, que coisa deliciosa. Sai do quintal, vê que a lua está
sob nuvem, né? Olha, meu bem, será que vai chover? Não, querida. É que ela se escondeu nos vergonha da tua beleza. Sabe? Namorar. Casou e como? Ela é porca lá. Cabelo na comida. Isso é coisa que se faça, porque o homem também bota cabelo na comida. Quando ele é parceiro, quando ele é companheiro, ele vai para a cozinha também. Tá? Agora, essa história de que só a mulher que vai para a cozinha, isso é coisa do passado, é coisa da mamãe e do papai. Hoje em dia não é mais assim, não. O homem tem que ser participativo. Quando vai para fora, que vê a lua, se escolheu gostoso. Eu também falo isso, que sempre tem mais mulher do que o homem na casa espírita. Aí a mulher fica do meu lado, sabe? A minha esposa dali sabe que se eu não fizer, ela também vai falar para mim, agora eu tua vez, vai falar. Mas quando chega no quintal que vê a lua escondida, será que a lua está te escondendo por quê, meu bem? Aí o cara fala, tu não vê que vai chover, tira a roupa da cor. Então, a nossa casa, muitas das vezes, é um local de tumulto, de discussão, de dificuldade. Aí, você vai levar o evangelho para dentro da tua casa nessa condição? Vai. É onde o evangelho faz-se necessário. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim, os sãos já pertencem ao Pai, que está nos céus. Agora, eu vim para quem? Os doentes. Muito prazer, todos nós somos doentes, né? Temos CID e tudo, né? O Código Internacional de Doença, temos CID e tudo. Então, o evangelho é para ser levado para dentro do lar, para que eu, primeiro, qual a finalidade do evangelho no lar na casa do Evaldo? A disciplina. Porque eu tenho que estabelecer um dia na semana e uma hora naquele dia. Posso mudar? Pode. Nada rígido na doutrina espírita. Porém, como justificativa. Não é mudar o dia e o horário, porque eu não estou muito afim, estou com preguiça, afinal do campeonato é agora, vai jogar tal e tal, a novela acaba hoje. Isso não é justificativa. Mas havendo uma justificativa que a tua consciência aprova, você pode mudar a data e a hora. E, em alguns casos, o local. Você vai fazer uma viagem, seja ela de cunho comercial ou mesmo de passeio, de descanso. Então, naquele dia, naquele horário, você faz o teu culto do evangelho no lar, normalmente. Então, a finalidade do evangelho é me disciplinar. Aí eu tenho um dia e uma hora específica na semana, aonde eu me proponho a estudar o evangelho. Qual é o evangelho, Evaldo? Só tem um. Só tem um. Mesmo quando nós tratamos, tá ali, tem um monte de cara. Eu vou pegar, porque o Palmeiras conhece. Vamos ver isso aqui. Tá? Evangelho segundo o Espiritismo, aqui é a tradução do Guilherme Ribeiro. Tá? Quando eu falo desse evangelho aqui nesse livro, não tem nada que conteste o que está na Boa Nova, lá na Bíblia Sagrada, que são o Novo Testamento, chamado Novo Testamento. Tem o Antigo Testamento, que é a primeira revelação, o Novo Testamento, a segunda revelação, e a doutrina espírita, a terceira, e eu logo aviso, não vai ter quarta revelação. Não vai. A doutrina espírita veio fechar o ciclo das informações espirituais necessárias para o nosso equilíbrio e para o nosso progresso moral. Então, quando eu falo fazer o evangelho, é que eu já fiz o evangelho na minha casa há algum tempo, baseado na Bíblia. Abria o evangelho lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, Atos Apóstolos, as cartas apostólicas, que é Tiago, João e Pedro, né? Então, eu já fiz também usando a própria Bíblia, porque não há diferença, porque a proposta é você analisar os ensinos morais do Cristo. Então, Evaldo, quando o evangelho não há, então é que o evangelho de que forma? Você abre a primeira folha, aqui, não é o primeiro capítulo não, é a primeira folha. Aqui na primeira folha, o senhor Allan Kardec coloca assim, botar o óculos, senão não dá para entender. A explicação das máximas morais, obrigado. Está tudo certo. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida.
as diversas circunstâncias da vida. Não é que o Evangelho, ele se aplica dentro da casa espírita, não, que é o lugar mais fácil. O lugar mais fácil de você se mostrar evangelizado é aqui. Porque eu chego aqui na Calói, eu implico com o Wilson, com o Valmir, com uma facilidade enorme. Agora, se eu fizer isso lá fora, eu tenho que fazer um teste para correr bem, porque senão os dois vêm atrás de mim. Por quê? Porque aqui a gente tende a ser amoroso, tende a ser fraterno, mesmo que haja uma rusgazinha. Eu sei. O Deus falou que lá fora vai me pegar. Não foi isso? Foi. Agora, aqui dentro, mesmo que alguém fale alguma coisa que me contrarie, eu aqui dentro respeito as adversidades, as opiniões contrárias. Agora, será que lá na Praça de Maricá, na hora lá da Feira do Livro, que o Álvaro não acha o livro que tu quer, sabe? Eu vou falar, Álvaro, eu estou com pressa, e ele, calma que eu estou procurando. Será que eu vou ser fraterno lá também? Não. Agora, eu sou fraterno dentro da casa espírita, será que eu sou fraterno dentro da minha casa, com a minha família? Será que eu sou cordato com a minha família, como eu sou dentro da casa espírita, quando eu sou chamado a atenção por qualquer atitude que eu tome? Será que eu sou? Ou então a gente vai continuar naquele ditado antigo pra caramba, que aqui é a minha casa e aqui eu mando. E no Evangelho tem uma página que fala assim, na sua casa você é obedecido e odiado. Porque muitas das vezes, quando eu quero com imperialismo fazer valer a minha vontade dentro da minha casa, eu estou estabelecendo o quê? Uma dupla personalidade. Isso aí, gente, a ciência fala que é esquizofrenia, tá? Aquela pessoa que age de um jeito num lugar e de outro jeito em outro lugar. A proposta do Evangelho é que a minha conduta seja constante, dentro da casa espírita, na rua, no local de trabalho, na escola, ou aonde eu tenha que transitar, dentro do banco, na fila do mercado, aonde eu tiver que no trânsito, então, é um local maravilhoso para a gente testar a nossa evangelização. Né? Eu costumo dizer para a Ivana, para a minha esposa, que às vezes você está no trânsito lá e vem aqueles irmãos, né, que é apressado, fecha você, vai querer, né, correndo que nem um doido. Eu falo normalmente que eles estão atrasados para fazer o culto no lar. Então tem pressa para chegar. Eu não estou atrasado, eu deixo eles ir na paz de Deus. Porque é o elemento que eu tenho para não me irritar, sabe, Jorge? Não meter a mão na buzina ou acelerar para alcançar ele para dizer que eu lembrei da senhora mãe dele. Entende? Então a proposta do Evangelho no Lar é que eu tenha condutas semelhantes às que eu tenho dentro da casa espírita. Por quê? A grande maioria das casas espíritas no planeta começaram a partir do culto do Evangelho no Lar. A grande maioria. Pouquíssimas casas, alguns irmãos se reuniram e foram fazer logo, fundar logo um centro espírita. A maioria começaram dentro de casa. Por quê? Porque o culto no lar não é um círculo fechado, aonde eu não permito a entrada de ninguém. Eu não posso fazer do culto no lar uma reunião pública, que nem nós estamos fazendo aqui. Mas eu posso, havendo a possibilidade de algum irmão, algum vizinho, algum familiar, chegando na minha casa na hora do culto, ou do estudo do Evangelho, eu os convidar para participar. Não, obrigado. Eu falei, então você aguarda aqui porque eu vou fazer. E muitas das vezes, nós temos a tendência para não melindrar, não chocar. Não, hoje não vamos fazer não, porque fulano chegou. Não, fulano, se é meu irmão, se é meu familiar, sabe que naquele dia, naquela hora, eu tenho um compromisso do curso do Evangelho no Lar. Então, se ele não quiser participar, eu vou respeitar a decisão dele, mas o meu compromisso será cumprido à risca. Aí a pergunta que não quer calar: quem vocês acham que inventou essa história de culto no lar? Eu vou dar uma dica, não foi Kardec. O me falou baixinho, meio errado. Está alto, Jesus. Ah, foi isso, menino. Decidido. Está escutando bem. O que não presta, rapaz, a gente escutar eu sou médio, eu escuto pensamento também. Isso aí. Estava tentando. Entendeu? Quando eu calcular a vida dele, para você.
Né? Foi Jesus que implantou a sistemática do estudo da Boa Nova no lar. Onde está isso? Eu não invento história, não sou eu. É meio Lúcio que apresenta a gente num livro chamado Jesus no Lar. Eu já usei esse livro em Culto no Lar, porque é um livro de extrema informação que o mestre traz acerca dos problemas mais comuns da nossa vida, das dificuldades mais comuns que a gente enfrenta. Porque Jesus, vamos voltar lá em Cafarnaum, no início do cristianismo, né? O mestre, ele morava na casa de Pedro, ele se abrigava na casa de Pedro. Por quê? Na cultura hebraica, você lembra quando Jesus foi lá no Rio Jordão, que o João jogou água na cabeça dele? Lembra dessa história? Qual a idade de Jesus nessa época? Vocês lembram? João fala que era aos 30 anos. E como é que era a cultura hebraica, viu? Quando você completava 30 anos, você não podia ficar mais na casa dos seus pais. Devia voltar isso, né? Devia voltar, né? Completou 30 anos, tu tinha que ir agitar a tua vida, mudar. Aonde vou morar? Não sei. Mas você já é um homem, já é uma mulher. A mulher não, a mulher tinha uma certa permissividade nesse sentido. Agora o homem, ele tinha que catar o canto dele. E Jesus, ele seguia a tradição do povo hebreu, ele não mudou a regra da tradição do povo hebreu quando era possível cumprir. Então, aos 30 anos, o que ele fez? Pegou lá a trouxinha dele, passou pelo processo de unção de João Batista lá no Jordão, porque não foi batismo, não arregaram o olho não foi batismo. Né? Porque Jesus fala para a gente no batismo um único momento no seu evangelho. Quando ele estava para ser preso, ele fala assim para os discípulos: é chegada a hora do meu batismo e anseio que esse momento chega. O que aconteceu depois que ele foi preso? Foi crucificado, não foi? O batismo do cristão é a cruz, é a dor. Não é jogar a aguinha na cabeça, não. A aguinha na cabeça era a prática do povo hebreu que o profeta, que era o profeta João Batista, o profeta que unge o rei. Jesus era o quê? Rei dos judeus. Então o profeta ungiu Jesus como rei para ele governar sobre o povo. Não foi batismo. Isso daí foi criado pelos nossos irmãos da Igreja Católica, da Igreja Protestante, para justificar a ação deles. Porque, de certa forma, é injusto, porque eu fui batizado na Igreja Católica, eu tinha meses. Então, eu tinha um compromisso de seguir as orientações da onde? Do Evangelho? Não, da Igreja Católica. A doutrina espírita pratica o batismo? Não. Não pratica, não nos moldes da Igreja Católica, mas entende, respeita a decisão dos irmãos, como eu batizei meus 5 filhos, né? Dentro lá na União. Não me arrependo, não. Mas o conhecimento que a doutrina me oferece faz com que eu tenha hoje um discernimento que eu não tinha antes. Então, após o batismo de Jesus, que foi a crucificação, ele, a partir daquele momento, ele assumiu a condição de Cristo planetário, que já existia, mas a gente não entendia assim. Quando ele, antes que ele vai para a casa de Pedro, lá em Cafarnaum, lembra aquela história da tempestade no barco? Né? Que aí o evangelista fala assim, e Jesus dormia, para dar uma ideia, né, Jorge? Esquisito, todo mundo lá ralando, lá pescando, Jesus tirando o cochilo lá, não era assim não. As turmas se dividiam em duas quando iam pescar à noite. Um grupo pescava e outro grupo descansava, mais do que justo. Por quê? Porque a rede prendia lá no lago de Genezaré, eu tinha que mergulhar lá para poder soltar a rede. Então, Jesus era pescador na excelência do termo, ele não era um bom vivant que deixava os outros trabalhar para ele, não. Ele estava lá descansando no seu turno, vem a tempestade, né, aquela confusão toda, e Tiago fala, acorda o mestre. Coisa estava para o nosso lado. Pedro falou assim, não, está na hora de descanso dele, a gente vai ter que se virar aqui. Aí André fala assim, acorda o mestre, nós vamos perecer. Aí Pedro falou assim, não, acorda,
Olha que está ruim para o nosso lado, o bicho está pegando. Jesus levantou, acalmou a tempestade, e os discípulos falaram o quê? Que homem é esse que até a natureza respeita? Então Jesus não precisava passar pela prova da crucificação para testemunhar a sua autoridade moral no planeta. Ele é o Cristo. E quando nasceu com o nome de Jesus, já é o Cristo. Não mudou nada em relação a isso. Então, quando ele vai para a casa de Pedro, em Cafarnaum, ele percebe que quando termina a lida do dia, a tarefa do dia, que as pessoas se reuniam, porque Jesus podia ser espírita. Espírita não anda sozinha. Vamos para casa aí, eu chamo ela, vamos lá na casa do Wilson lá, ele está esperando a gente, não avisa nada para o Wilson, chega lá, um bando. Jesus era assim, Jesus levava os 12 apóstolos, mais as mulheres que seguiam ele, né? E mais aqueles que eram curiosos, que também. Então, quando Jesus ia na tua casa, eram umas 40 pessoas. Jesus estava na casa de Pedro, e Jesus começou a olhar que saía tudo quanto assunto, tudo. Parecia gente lá, né? Duas lavadeiras na beira do rio, mas saía tudo, mas não saía nada de produtivo, nada que pudesse trazer algum ensinamento, algum consolo. Então, Lúcio diz que Jesus, vendo o desperdício do tempo, começou a falar sobre a boa nova. Mas de que forma? Pedro, quando você pega um peixe, depois da lida, o que você faz com esse peixe? E Pedro falou assim, se for um peixe que tenha valor comercial, você para e leva para o mercado. Se não for, eu trago para casa. Mas você faz o quê, Pedro, com um peixe quando chegar na sua casa? Bota ele na panela? Não, filho, tem que limpar ele, tem que cuidar dele. Aí Jesus começou a conversar sobre coisas do dia a dia, e explicando que também a boa nova deve ser tratada no nosso dia a dia. E não em horários específicos. Não em horários específicos. Quando eu chegar lá no Colossi, eu falo do Evangelho, eu falo dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, eu falo de tudo. Mas aqui na rua, não. Aqui na rua eu vou falar de futebol, de política, do que eu bem entender. E não é essa a proposta de Jesus. Por isso ele trouxe o Evangelho para dentro da casa do Pedro, para que se habituassem nos momentos onde não estavam nas tarefas diárias, os assuntos serem pertinentes à moral que ele nos ensinou, que ele nos exemplificou. Essa imagem aqui, que está aqui, ela retrata uma passagem lá do Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, que está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei com você e você ceará comigo. A proposta de Jesus no culto no lar é essa. É você abrir a tua casa para que ele penetre. Mas olha só, Jesus é a luz do mundo. E onde a luz chega, se dissipam as trevas. A sua conduta antes, durante e depois do culto do Evangelho tem que ser pertinente ao que o Mestre nos ensina. Porque não há meios de nós recebermos a visita. Mas Jesus vai na casa de todo mundo? Vai. Porque quando os espíritos que orientam as nossas jornadas, eles nos induzem à prática do bem, estão fazendo isso em nome do Cristo. Não há diferença nenhuma. Ou será que o Mestre teria que se materializar aqui, agora, para a gente acreditar que estamos aqui reunidos no seu nome? Evidentemente que não. O que vai conduzir esse pensamento? Os meus sentimentos mais profundos, o meu desejo de mudança, e é um assunto muito encrencado, esse desejo de mudança, porque eu tenho o desejo de mudar o outro, e é tão fácil, não é? Mudar o outro, dar opinião na vida do outro, a mulher dá opinião na vida do marido, o marido na vida da mulher, mas a proposta do Evangelho é da mudança íntima, interior, para que eu possa fazer jus ao título de participante de culto no Evangelho no lar. Eu estou me propondo a mudar a minha conduta, por mais dolorosa que seja. E quando a gente fala mudar a conduta, não adianta querer mudar aquele problema que você julga de ser maior envergadura. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade com a minha sogra. Chega no dia do culto, quem chega na minha casa? Minha sogra. Não é o meu caso, graças a Deus, não é mesmo.
Né? Porque eu e minha esposa, a gente faz um culto e a sogra e o sogro participam pelo WhatsApp. Aí eles fazem uns dele e nós participamos pelo WhatsApp, então estamos sempre integrados. Mas quando chega na minha casa aquele familiar que a gente não tem muita afinidade, qual é a proposta de Jesus? Não julgueis para não seres julgados. Na mesma medida que julgar o semelhante, será julgado. Porque se bateu palma ou tocou o interfone, é fulano, na hora do... Só chega na hora que não devia. Não, gente, é na hora que deve. É nessa hora que deve, porque é Jesus que está falando. Porque quando você faz o culto no lar, você não convida Jesus para entrar? E Jesus anda sozinho. Ele anda com santo ou com pecador? Não engasga não, gente. Porque senão a gente estava perdido, né? A gente estava perdido, a gente ia ficar igual senheira lendeira por aí. Então, se eu faço um culto no lar, convido o mestre para entrar na minha casa, ele vai trazer as companhias dele, que eu não gosto muito, mas é o que tem para hoje. Não dá para eu querer dizer que na minha casa entra quem eu quero. Beleza. Isso aí serve para o plano físico, para o plano espiritual não. O que abre as portas da minha casa é a minha conduta moral. É a minha conduta moral. Como eu sou na minha intimidade de espírito imortal. Tá bom? Eu não morro, quem morre é meu corpo. Eu sou o espírito. Eu falei aqui da outra vez que a gente tem que mudar o nosso vocabulário. Sabe? Não é quando o meu espírito morrer, que não existe essa possibilidade. É quando eu, fisicamente, abandonar esse corpo físico, eu vou continuar a minha jornada. E eu continuando a minha jornada na proposta do Evangelho no lar, o que eu estou dizendo? Eu terei, certamente, uma porta de uma enfermaria para me receber quando eu retornar ao plano espiritual. Que eu estava falando até com o Wilson. Todo espírita que vai desencarnar quer ir para o nosso lar. Não sei como é que vão fazer para ajudar tanta gente lá. Né? No último censo são 2 milhões de espíritos. Em 1943, quando André Luiz terminou de grafar o nosso lar, já tinha 1 milhão lá em nosso lar. Então já começou a complicar a história. Né? Todo mundo desencarna. Ninguém fala assim, para eu desencarnar eu vou para a colônia transitória Fabiano de Cristo, que é no grau. Você vai, né? Alguém vai ser porteiro. Não. Até chegar lá demora. Tem que ser resgatado comigo, entendeu? Tá muito tudo. Olha, segura na mão da turma aí. Porque o Chico, sabe, Chico Xavier, né? Eu esqueci de falar da minha casa de novo. Vergonha, né? Esqueceu. É falar da minha casa. Porque o espírito, ele não tem casa, ele tem colégio, tem escola, onde ele está matriculado. Em alguns casos, que nem o meu, é hospital. Em alguns casos, igual o Will, é psiquiátrico. Cada um tem uma gradação adequada, né? Então, a minha casa, né, Centro Espírita, Casa do Caminho, Chico Xavier, fica lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Lá, aí tem uma das biografias do Chico, né, Chico já doentinho, Emmanuel chega e fala assim, o que acha? O que está vendo? Ele falou assim, mano, eu estou muito fraquinho, muito doentinho. O senhor acha que eu vou morrer? Com certeza vai. Se você reencarnou, meu filho, não tem outro jeito, vai ter que desencarnar. E quando eu desencarnar, olha só, o senhor vai estar me esperando? Aí a irmã falou assim, sim, tem tanta coisa para fazer. Não sei se vai dar tempo, não. Mas você faz o seguinte, quando você se perceber desencarnado, procura uma casa espírita que tem equipe de plantão para acolher espírito recém-desencarnado. Então, se eu fosse vocês, começava assim, com a dona Paulina, lote 4, quadrado, sabe, gravar mentalmente o endereço, para quando falar na rua com alguém, ninguém te responder, te falar, morri, da noite, vou para onde? Rua Dona Paulina, lote 4, quadrado. E eu faço isso na minha rua de Gabernet, lá de Vermelho. Eu sou tão feliz que eu tenho vários endereços de casa espírita, né? Então, uma delas eu vou ser acolhido em nome de Jesus. Não tem a possibilidade de a gente desencarnar e, ó, a Aurora Nova. Sabe onde é a Aurora Nova? É a colônia espiritual onde a mãe do André Luiz residia. É acima de nosso lar. Não tem nem ideia de como é o endereço. Então, o culto do Evangelho no lar me dá a probabilidade de eu estabelecer um link,
uma ligação com um plano espiritual que os meus mentores, o meu mentor individual, ele já está associado à prática do culto do lar que eu realizo toda quarta-feira na minha casa, eu e minha esposa. Já está atrelado. E nesse atrelamento, o que facilita? Quando eu desencarnar, vamos levar para o centro espírita, a minha esposa vai ficar desencarnar, vamos levar para dentro da minha casa, que é um ambiente onde eu estou habituado a estar, aonde eu me congrego com a minha esposa, com os familiares, no estudo do Evangelho de Jesus. Então, o culto no lar é a primeira enfermaria que nós podemos ser alojados. Lê a obra de Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna. Vamos ver o caso de Fábio. Fábio, um jovem senhor de 38 anos, acometido de tuberculose, casado com 2 filhos, no estágio final já da tuberculose, mas não abria mão do culto do Evangelho no lar. Quando ele faz a passagem, desencarna, Jerônimo, né, que é o orientador dessa obra de André Luiz, está lá com a equipe para aplicar a ele. Aí André fala assim: a gente vai levar ele para onde? Ele não, ele vai ficar estagiando aqui para que ele se ambiente espiritualmente até que possa alçar outros voos. Então, o culto do Evangelho no lar é uma enfermaria que eu abro na minha casa para abrigar o quê? Espíritos outros doentes? Muito pouco provável. Muito pouco provável. Mas para abrigar aqueles meus amores que já retornaram ao plano espiritual e encontram na minha casa um ambiente equilibrado para que eles possam se recuperar. O interesse da execução do culto do Evangelho no lar, ele se estabelece a partir do momento em que eu, fazendo bem para mim, estou fazendo bem para aqueles a quem eu amo. Ah, Evaldo, mas aí eu faço sozinha o culto que meu marido não participa. Ou eu faço sozinho porque minha esposa não participa, a minha esposa é de outra denominação, ou meus filhos não querem participar. É culto do Evangelho no lar. Se você sente que a tua casa é um lar, você vai fazer o culto. E eu conto sempre, interessante. Quando eu fico nervoso, eu fico boca feia. Eu gosto de trazer histórias do Chico, assim, quando você tem muita intimidade, chama de padrinho, né, Jorge? Eu, para mim, no máximo, é ser o Chico, né? Mas tem muitas histórias do Chico que ilustram muito bem os ensinamentos que a gente busca aplicar na nossa vida. Chegou um irmão lá em Uberaba, virou para o Chico e falou assim: Chico, eu vou parar de fazer o culto do lar. O Chico falou assim: por quê? Porque a esposa está na hora da novela dela, então ela não vai participar mesmo. Os garotos querem ficar vendo televisão, naquela época não tinha internet lá não, então nós ficava naquela algazarra dentro de casa e eu não tenho espaço para fazer o culto lá em casa. Aí o Chico falou assim: tem banheiro dentro de casa, meu filho? Aí ele falou: tem, Chico, venha, graças a Deus. Você vai fazer o seguinte: que hora que você faz o culto? 8 horas, Chico. Então você, quando for 8 horas, você pergunta à família: alguém precisa ir no banheiro? Porque caso que tenha um banheiro só, você tem que ter essa preocupação, né? Senão entra lá e esquece da vida, dá ruim. Você pergunta: se ninguém quiser ir no banheiro, você vai pegar o seu evangelho, botar embaixo do braço e por 10 minutos você vai ficar dentro do banheiro. Chico, não tem que ter água frutificada. Leva o copo, meu filho, enche lá na bica, bota lá em cima da pia, abre o evangelho, 10 minutos e faz o teu culto. Resolve, Chico? Ele falou: olha, meu filho, a gente diz, né, que de grão em grão a galinha enche o papo. Então deve ajudar. E o irmão passou a fazer isso. No dia estipulado, pegava o evangelho, abria o banheiro, sentava lá e 10 minutos lendo. E o filho mais novo ficou encrencado, via que o pai todo dia, aquele dia da semana, aquele horário, fazia isso e olhar pelo buraco da fechadura e viu o pai sentado lá no vaso, né, com o livro aberto. Ele virou para a mãe e falou assim: mãe, o pai está estranho, né? Ele entra lá dentro do banheiro e fica lendo. Aí a mãe falou assim: é coisa de maluco, de espírita, não esquenta a cabeça não, deixa seu pai, pelo menos está quieto lá, não está perturbando a minha cabeça, né? Eu não sei que ideia é essa que dá aqui. A
a gente derruba a cabeça de mulher. Eu não acredito nisso, não. Um ano depois, o filho mais velho, quando chegou no dia que o pai estava indo para o banheiro, o filho falou assim: ô pai, vem aqui para a sala ler esse livro. Eu falei: não, meu filho, sua mãe está vendo a novela dela. Não, mãe, já desligou a televisão. Não, você estava vendo lá uma coisa lá no seu quarto. Não, pai, já até apaguei a luz do quarto. Poxa, vem aqui ler com a gente aqui. Um ano. Tem pessoas que um mês depois que fez sozinho, desistiu. Um ano que esse pai ficou dentro do banheiro por 10 minutos fazendo o evangelho no lar. Porque tem distinção para Jesus? Banheiro, cozinha, sala, quarto? Tem? Não tem. Eu gosto de contar uma experiência que eu tive, até eu falei para a Ivana, eu estava tomando meu banho normal, e aí eu percebi, sabe, deve ser Jesus. De repente vai que pela hora, vai que é. Palestra pública, Jesus quer para. Você já tiver um amigo chamado Jesus, tá ligando? Aí eu falo que sou médico. Aí eu falo, não é Jesus, né? Não. Ainda não. Ainda não. Não foi dessa vez. Jesus chamou. Porque se for, Jesus te chama. Não foi dessa vez. Não tem problema não, hoje em dia não. Mas aí, o pai de família, ele, quando ele entende que ele tem esse compromisso, aí como eu estava falando, né? Eu estava tomando meu banho, e aí eu percebi, por intuição, o meu mentor pessoal falar comigo sobre um assunto que eu ia resolver na casa espírita, quando saísse de casa. E aí eu pensei assim, não tem privacidade não, né, cara? Por lá, né, tomando banho. Eu estou falando na orelha da gente. Aí ele falou assim: meu filho, eu conheço os seus defeitos. E o que seria seu corpo para mim? Para ter uma vergonha. Sabe? Porque eu tenho vergonha de mostrar meu corpo para a espiritualidade, mas não tenho vergonha de mostrar os meus defeitos morais para a espiritualidade. Aqueles pensamentos, como diz os espíritos a Kardec, né? Kardec pergunta: os espíritos leem os nossos pensamentos, até aqueles que gostaria de esquecer. Então, não pense que na nossa conversa mental com a gente mesmo não tenha plateia, porque tem. Tem. E aí o doutor Bezerra fala para a gente o quê? Que o homem é o que ele pensa. Já complicou a história do Evaldo. E aí, para complicar mais ainda, o doutor Bezerra fala assim: diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. E aí? A partir do momento que eu ouvi essa orientação do benfeitor Bezerra de Menezes, eu comecei a tomar conta do meu pensamento, Luciano. Porque ele vai de forma vertiginosa para tudo quanto é lado, menos em direção ao Evangelho. Então, se eu não faço o culto do Evangelho no lar, eu tenho minhas atividades nas casas espíritas, eu tenho minhas atividades. Mas quando eu estou fora da casa espírita, eu estou dentro, em primeira instância, do meu lar íntimo, que é o meu coração. E quais são os pensamentos que eu cultivo na minha intimidade? São dignos do olhar de Jesus? Eu sei que não. Eu vi uma vez uma frase, eu fiquei meio desesperado. Sabe o que é um umbral para o espírita? Sabe o que é? É ver um telão enorme, todas as mensagens do WhatsApp que você mandou. Tudo apareceu. A pessoa. De tempo sem gente mesmo. Sabe? Por quê? Porque o WhatsApp da espiritualidade é o nosso pensamento. Não é um aplicativo de celular não, Jorge. É o nosso pensamento. Então, como diz o doutor Bezerra, diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Eu travo uma discussão absurda na rua, indo para casa, pelo motivo que for. No dia do culto, eu faço o culto ou não? De joelho. Porque eu vou ter vergonha de falar para Jesus, para trazer os irmãos espirituais, porque se Jesus trouxer os irmãos espirituais que eu vim reunir antes de chegar em casa, então, gente, a proposta do Evangelho no lar não é para que salvar o meu lar, para livrar o meu lar das coisas ruins que acontecem no mundo, porque Jesus não tem preferência.
Toda preferência é injusta, toda injustiça é a ação do homem. Vai pegar a plaquinha do horário já? É que vamos ver aqui, né, Jota? A gente já tem, lá na nossa casa tem a plaquinha, 5 minutos, outra plaquinha assim, acabou. Sai daí. Cala a boca. Lá é o negócio assim. Aí quando eu vejo assim, passar 5 minutos, acabou. Mas minha filha, olha. Ali, ó. Cadê? Obrigado. Vai dar tempo aí. Vai ter que maturar mais tempo. Então, a proposta do Evangelho, gente, é eu começar a entronizar as lições do Evangelho na minha casa íntima para levar para o meu lar físico. Porque não dá para você ser uma pessoa dentro da casa espírita e ser outra pessoa dentro da nossa casa, não dá. Sabe, o que caracteriza o Evangelho de Jesus é a coerência. Jesus fala assim para a gente: o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vindo as tempestades, ela não se abala. Esse é aquele que ouve as minhas palavras, fala Jesus. Agora, o homem imprudente é aquele que constrói a sua casa sobre areia. Vem o temporal e a ventania e a casa desaba. São aqueles que, ouvindo as minhas palavras, não as cumprem. A prática do culto do Evangelho no lar é para que eu e minha esposa, a gente faz, assim, praticamente todo dia. A gente instituiu, quando começou a pandemia, em função da dificuldade de a gente poder se locomover, então a gente instituiu o café da manhã com Jesus. É 5, 10 minutos, sabe? Não precisa ter rigorismo de horário, tem que ser meia hora, tem que ser 1 hora. Não, não tem. Tem que ser aquele momento em que você possa estar integrado ao que você está fazendo. Ah, Evaldo, como é que eu vou fazer? Já falei, pega esse livro aqui, mas, por favor, não pulem a introdução. Isso aí é um vício que nós temos de pular. Ah, não, a introdução é muito chata, muito longa. Mas se você não está rindo, lá tem pula, né? Já percebi, né? Aí, quando você faz isso, que você pula a introdução do livro, você não sabe, primeiro capítulo do Evangelho na introdução, o objetivo desta obra. Você não sabe por que Kardec queimou a mufa dele para organizar esse livro aqui. Então, no culto no lar, o Evangelho tem que ser lido sequencialmente. Ah, um capítulo por vez? Não, porque você não vai absorver. É um parágrafo por vez. Se o parágrafo for muito grande, separe em 2. Mas só que você vai ter um compromisso no próximo culto de você rememorar o que já leu ou o que conversaram para dar continuidade. É um exercício de memorização, é disciplina. Você pode pegar uma outra obra de orientação variada, como as obras de Emmanuel, né, que é chamado Pentateuco Emmanuelino, Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavra de Vida Eterna, Ceifa de Luz e Fonte Viva. São 5 livros. Ali, o que Emmanuel faz? Emmanuel pega um versículo do Evangelho e comenta aquele versículo. Mas eu vou logo avisando, dá vergonha. Dá vergonha, porque as propostas de Emmanuel é um caso sério. Por quê? Porque ele vai falar do Evaldo no seu dia a dia. Se você tiver muito afim de estudar, a Federação Espírita Brasileira lançou uma coleção que é o Evangelho segundo Emmanuel, onde ele estuda, são 7 volumes, onde ele estuda versículo por versículo, e foi coletado de vários livros, né, essa obra, aonde você vai ter uma noção do livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas dos Apóstolos e Apocalipse. São 7 volumes. Mas é um banho de cultura evangélica. A proposta do Evangelho não é para você se formar em teólogo, não. É para que você se forme em cristão. E os espíritos dizem a Kardec que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírito é a mesma coisa. Mas aí Kardec, para dar uma pitada de responsabilidade, ele fala que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Promover a transformação moral é o quê? É você sair, na linguagem comum, de pecador para santo? Não, não é. É a partir do momento que você reconhece o erro que
você praticou, você se esforçar de não repetir esse erro. Seja ele a que nível for. A que nível for. Joana de Anjos, no livro Plenitude, ela fala que nós temos o reflexo do ego. O que é o reflexo do ego? Todas as vezes que eu identifico a dificuldade moral de alguém, fulano é fofoqueiro, é invejoso, é mentiroso, é caluniador, toda vez que eu identifico as dificuldades morais de alguém, é que essas dificuldades estão ainda gritando dentro de mim, por isso que eu identifico. Porque Joana de Anjos fala isso baseado numa afirmação do mestre. Quando Jesus fala, se teu olho é bom, todo o teu corpo é luz. Então, a proposta do Evangelho no Lar é para que eu, primeiro, admita as minhas dificuldades morais. Primeiro ponto é isso. Admitir? Admitir. Agora vamos nos esforçar para domar. E eu acho interessante isso, que o codificador coloca domar as más inclinações. E aí, domar, você vai para o animal bravio, não é? Antigamente, muito antigamente mesmo, os circos tinham os domadores de leões, né? Que ele ficava com uma cadeirinha e um chicote. Dava a chicotada, o leão pulava de um local para o outro, não era assim? Mas se o cara perdesse a cadeira e o chicote, o leão fazia festa, né? Matava ele. Em vários casos, na época, dizia de homens que foram mortos por animais selvagens. Então, quando Kardec diz que nós temos que domar as nossas más inclinações, é ficar com a cadeira da obediência e o chicote da coragem. Porque quando a minha má inclinação ela vem à tona, eu tenho que me esforçar em contê-la. Tem uma página do Evangelho sobre a cólera, onde o benfeitor fala assim: nos momentos de incolerização que você enfrenta, se tiveres tempo, corre no espelho para ver se te reconhecerás. Não vai reconhecer, não vai. Porque você vai ver uma pessoa brutalhada no reflexo da sua cólera. Então, qual é a proposta da doutrina? O Evangelho no Lar vai me ajudar a transformar-me moralmente e me esforçar em domar as más inclinações. Porque se eu conseguir fazer isso dentro de casa, gente, que é o ambiente mais adverso. Por quê? Porque é um ambiente onde a gente vive constantemente. É onde a gente vive. E se eu começo a trazer o Evangelho de Jesus para dentro do meu lar, eu estou falando o que para o mestre? Poxa, não precisa nem bater. Entra direto, a casa é tua. Mas Jesus não faz. Ele respeita a nossa liberdade. Ele não vai invadir a nossa vida. Jesus fala assim para o homem: se quiseres me seguir, se quiseres, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Eu quero seguir Jesus, desde que ele faça essa parte comigo. Sabe? Ele faça, pega a minha cruz. Tem um poema, eu gosto de falar isso porque é o que eu sinto. Não é muito parecido de falar assim, não recebi orientação espiritual, não é nada, isso é do Evaldo mesmo. Tem um poema, aquele poema Pegadas na Areia, não é? Desde novo, quando eu analisava o poema, eu nunca consegui enquadrar aquele poema no Evangelho de Jesus. Nunca consegui. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não diz que eu vos carregarei. Ele não diz. Ele diz que vai aliviar o peso da minha dor para que eu possa caminhar na sua direção. Então a proposta de Jesus não é pegar o Evaldo, botar ele na carcunda e sair carregando o Evaldo por aí, não, senão o Evaldo não aprende. Senão o Evaldo não faz as transformações morais que ele precisa fazer para que ele alce voos com a asa da sabedoria e a asa da caridade. Senão não dá. Quando nós fazemos o Evangelho no Lar, Emmanuel tem uma página, se eu não me engano, é no Dia de Luz, não tenho certeza não, mas meu livro todo vai achar. Né? Ele diz o seguinte, que uma casa que faça o culto no lar, ilumina uma rua. Se uma rua fizer, ilumina um bairro. Se um bairro fizer, ilumina uma cidade. Na projeção natural, né? A regra de progressão aritmética, né? Agora, desde que
a casa exerça a aplicação do Evangelho ao longo da semana. Senão nem a nossa casa vai ser iluminada. Não é aquele contrato de risco, não, fez o Evangelho, agora está tudo resolvido, a rua toda iluminada, não. Porque quando eu termino o Evangelho, que eu vou na rua botar o lixo, e o vizinho fala assim, vamos, ó, casar aí, o que você tem a ver com a minha vida? Eu estou exercendo o que o Evangelho me propôs? Então a proposta de Emmanuel é uma questão de uma evangelização íntima, interior, porque Emmanuel, quando o Chico completou 100 obras psicografadas, acho que foi em 56, se não me engano, 57, aí Emmanuel virou para ele e falou assim, Chico, já completou 100 livros, agora é necessário formar leitores. Aí o Chico falou assim, senhor Emmanuel, eu agora vou ter que dar aula, alfabetizar o povo? Não, Chico. A partir de agora você vai ter que ser o Evangelho vivo. Você vai ter que exemplificar esses 100 livros que você psicografou. Porque você possivelmente será o único Evangelho que alguém vai ler. Alguém já se preocupou com isso? Já se preocupou com isso? Enche a boca que vem para a calórica. Tá? Enche a boca que faz pergunta no Evangelho. Mas as minhas atitudes reproduzem essa verdade? Essa é a importância do Evangelho no lar. É que eu mostre. É difícil, evidentemente que sim. Mas não falar do Dr. Herman, esse defeitor que eu falei no livro, o Dr. Herman diz o seguinte, só é difícil aquilo que ninguém fez. E tudo que o homem precisa, o Cristo fez. Então, o parâmetro tem que ser Jesus. Todas as vezes que eu me encontro em erro diante do Evangelho, eu me envergonho. Por quê? Porque eu sei, eu estudo o Evangelho, eu tenho consciência do que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho da Boa Nova, eu conheço. Não dá para dizer que essa parte eu pulei, sabe? Não dá. Então a minha responsabilidade na não ação se torna mais grave do que aquele irmão que chega aqui hoje pela primeira vez. É muito mais grave. Porque Jesus fala o que para a gente? Amai-ai a vossa corrigenda sobre aquele que não tem consciência da vontade do seu Senhor. Agora, aquele servo que sabe qual é a vontade do seu Senhor e não a cumpre, é digno de ser castigado em dobro. Quem é que vai me castigar? É Deus? É Jesus? É o Zé Luiz? É a danada da consciência da gente. Por isso que Kardec pergunta, né? Na 621, a única pergunta que eu não domino. É a única. Onde está escrita a lei de Deus? Aí o Espírito podia falar, no Evangelho Filho do Espírito. Eu nunca pegaria no livro. Né? Aonde está escrita a lei de Deus? A resposta deles é torturante, na consciência. Sabe por quê? Todos nós, quando fomos... acabando, eu não falou nada. Todos nós, quando fomos criados pelo Pai Celestial, na condição de espírito, ele botou o chifrezinho da sua lei no nosso livro. Então, se eu mato, se eu roubo, se eu desejo a mulher, o boi, o elefante do vizinho, se eu levanto falso testemunho, se eu não honro meu pai e minha mãe, não precisa ninguém me dizer que eu estou em falta, eu sei. Evidentemente que não roubar, não matar tem uma abrangência maior da doutrina espírita, é quando eu roubo a confiança, quando eu mato a esperança, é morte do mesmo jeito. E eu sei que não precisa ninguém me dizer que eu vou chegar lá do outro lado, tem lá o caramunhão, né? O chifre, a bicha, entendeu? Um tridente para me jogando por lá, para as labaredas do fogo que não se consome. Não existe isso, não. Existe o inferno da minha consciência de eu saber que não posso, e às vezes eu digo, que estou sendo injustiçado. Na realidade, o que a doutrina me demonstra, que a partir do momento que eu entendo a importância do culto do Evangelho no lar, eu me proponho uma mudança. Valdo, você está conseguindo? Não. Porque seria utópico, seria mentira eu chegar e falar, por isso que deixa para vir comigo. Se eu falar mentira aqui, ela me olha bem sério e bate assim, fica em casa de coberta. Né? Conversa feia pra caramba. Então, não adianta, porque eu até posso enganar ela. Eu posso enganar ela, mas eu não vou conseguir enganar a mim mesmo. E a proposta
como disse a Madre Teresa de Calcutá, em determinado momento, que ela perguntaram a ela, por que a senhora aí fica dando banho aí leproso, se preocupa de fazer comida para o povo todo? A senhora quer virar santa? Ela falou assim, não, meu filho, é porque no fundo é entre eu e Deus. Se eu sei que eles precisam e posso fazer, não fazer, eu vou ter que responder a ele. E a mesma coisa é para a gente. A nossa responsabilidade não é com Cardoso, nosso irmão, não é com André Luiz, não é com Jesus, é com Deus. Na minha consciência íntima. Então, a importância da prática do Evangelho no lar é quando eu me proponho a falar em altas vozes, eu quero mudar. Mas sair da palavra para a ação. Sair da palavra para a ação. Eu quero mudar. E as oportunidades de mudanças acontecem diariamente na vida da gente. Diariamente na vida da gente. Nós tínhamos um trabalho lá em Jacarataguá, um minutinho só, tá? Fique à vontade. Não fala, ela não me conhece. Eu sou um aposentado, amanhã é sábado. Nós fazemos um trabalho lá em Jacarepaguá, de café da manhã para irmãos em situação de rua. E uma vez, e ela começava cedo, 6 horas, 6h30 da manhã, e era para pegar eles mesmo dormindo, né? Porque senão, quando algum comércio vai abrindo, eles têm que sair daquele local que estão. E o primeiro irmão que nós fomos para ajudar, aí eu perguntei o nome, qual é o seu nome? Ele falou, Paulo. Começou com Paulo, não podia ser Joaquim, Paulo. Aí eu falei para o pessoal, ó, Paulo. O pessoal, eita, já começou bem. O segundo, José. Eu falei, se vir Maria, eu paro. Aí, por incrível que pareça, o título que nós pegamos era Zaqueu, do cara. Eu falei, gente, o negócio está bem direcionado, não é? Aí um virou para mim e falou assim, os senhores foram os primeiros que deram algo para a gente e não falaram de igreja. Qual a igreja de vocês? Eu falei, a de Jesus. Porque Jesus está preocupado com o outro e não com a denominação que o outro possa ter. Então, o Evangelho no lar vai me ensinar que se eu tenho um filho que não quer participar, eu não deixo de incluí-lo nas minhas preces, porque em um momento ele vai participar. Ele vai participar. Então, a cada momento, gente, que tiver oportunidade, faz o Evangelho no lar. No início, é chato pra caramba. É chato pra caramba. Boa parte dessa existência, eu fiz o Evangelho no lar, ele e a cachorra. A princesa, né? Ele só. Meus filhos, cada um nas suas atividades, né? Então, mas eu não deixava de fazer, como às vezes a gente até não faz por algum motivo, né? Alguns justificam, outros não. Tá? Mas a consciência pesa. A importância não é Jesus precisar bater na minha porta. É ele saber que na minha casa, no meu lar, ele tem qualidade. Muito obrigado. Boa noite para vocês.